Você irá ouvir agora uma mensagem podcast com o missionário Ebenezer Leal. Esta mensagem está baseada nos textos da Bíblia Sagrada, portanto, é o compartilhar daquilo que Deus quer nos dizer e ensinar neste momento. Esta é uma das muitas ações do Projeto Videira. Fique conosco e seja ricamente abençoado e abençoado. Saudações, prezado e prezado ouvinte. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Em busca da eternidade perdida. A busca por compreender a origem do universo e da vida na Terra, compreender o porquê da nossa existência, tem sido um exercício constante da mente humana desde as primeiras civilizações. Os mitos e religiões primitivas, com seus panteões representando fenômenos ou elementos da natureza, demonstram uma tentativa do homem em explicar o desconhecido, a origem do cosmos, da vida, bem como a durabilidade e propósito de sua existência. Os filósofos gregos do 7º ao 4º século a.C., Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto e outros se ocuparam bastante com essas questões. O racionalismo do 1º século a.C. até o século 17 d.C. tinha como premissa que tudo que existe tem uma causa inteligível, mesmo que esta causa não possa ser demonstrada empiricamente, como por exemplo a origem do universo. Com o desenvolvimento do pensamento filosófico, os filósofos dos primeiros séculos da era cristã continuaram suas buscas por respostas às questões cada vez mais profundas, à medida em que a raça humana foi experimentando de modo crescente o sofrimento e desilusões causados pelas tiranias de reis e impérios, pela pobreza e desigualdade social, pela fome, por catástrofes naturais, por pestilências que, com o avanço das vias comerciais, terrestres e marítimas, se tornava cada vez mais de âmbito intercontinental. No entanto, como as questões transcendentes, aquelas que lidam com valores, crenças e experiências da alma ou espírito humanos, e também como a manifestação de forças sobrenaturais não podem ser explicados através da lógica ou de métodos científicos, essas questões passaram a ser deixadas de lado pela filosofia e passaram a ser do interesse de um novo campo de estudo, a teologia, que surge logo no início do cristianismo, entre os séculos 4 e 5, desenvolvida principalmente pelos pais da igreja, como por exemplo o apóstolo Paulo, o bispo Irineu e o teólogo, filósofo e bispo de Hipona, Santo Agostinho. No período da Idade Média, um crescente afastamento dos textos sagrados passou a dar lugar aos dogmas e tradições estabelecidos pelo poder clerical, os papas e bispos da Igreja Romana. Isto, de forma proposital, se valia da ignorância e analfabetismo dos que viviam fora dos palácios. Esta forma apócrifa, não revelada, de se explicar as questões transcendentes e a reger as práticas religiosas e o fundamento da fé do medievalismo, favoreceu o abuso por parte das autoridades religiosas que, em frequentes acordos com os governos monárquicos ou imperialistas, oprimia, saqueava e iludia os leigos, os pobres e analfabetos. Não bastasse a pobreza, o espólio, a fome, as doenças e as constantes guerras entre reinos e clãs, era crescente o vazio nos corações dos homens e mulheres, pois Deus era representado e personificado na figura dos reis tiranos e do clero corrupto. O desejo de não mais viver, o medo do além, de um mundo que terminava em um grande precipício infernal, levou milhares de pessoas ao engano de oferecerem tudo o que tinham e o que não tinham para garantir algum alento na eternidade, seja para sair de um suposto purgatório ou para garantir sua entrada no paraíso. Para aqueles com um pouco mais de instrução, ao perceberem esses abusos, passaram a desacreditar do sagrado, abandonando a igreja e até negando a existência divina. Surge então
o Iluminismo, nascido na Inglaterra, Holanda e França, e ganhando notoriedade com a Revolução Francesa entre 1789 e 1799. Foi o divisor de águas entre o racionalismo, a filosofia e a teologia. Agora, o homem, o ser com luz própria, por sua capacidade de raciocinar e inventar, passa a ser o centro de tudo, inclusive do universo. Não há mais lugar para Deus, para as questões da alma ou para se conceber a eternidade pelo viés da recém-nascida ciência com os seus métodos. A vida é um fim em si mesma e a eternidade é o que se pode viver de forma plena, prazerosa e palpável nesta vida. O Iluminismo deu as cartas para o nascente liberalismo e o crescente capitalismo. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, levou os homens a ocuparem suas mentes, seus corações e todos os seus anseios com o consumo de produtos e com o gasto em lazer. A satisfação estava agora na força do trabalho e da produção industrial, um cenário de aparente felicidade para os países em desenvolvimento. Se com todo esse avanço do intelecto, da razão e das estruturas econômicas o homem tivesse alcançado as respostas para as questões da alma, estes não padeceriam quando tivessem enfrentado, no início do século passado, as duas grandes guerras mundiais com todo o terror do nazismo e do fascismo. Não sofreriam nem chorariam por seus mortos nos campos de batalha, ou que morreriam de frio e de fome por falta de segurança e abrigo. Não sentiriam medo diante de pestilências como a febre espanhola no final da década de 20. E hoje não temeriam serem diagnosticados com câncer por estarem portando doenças imunodepressivas sem cura ou com o surgimento de epidemias e pandemias como a que vivemos agora. Nas últimas décadas, cresceu em todo o mundo o número de suicídios. Pessoas desesperançadas, aprisionadas em suas muitas fobias e psicopatias. O contraste se faz quando vemos o homem pós-moderno procurando preencher seus vazios, suas lacunas de pensamentos e certezas, até então escondidos na frágil redoma do racionalismo, do liberalismo, do capitalismo, do socialismo. Diante das mortes, das perdas significativas, daquilo que levaram anos, décadas para construir, diante da incerteza do futuro próximo e por não saberem o destino eterno que lhes está reservado, inevitavelmente a raça humana é novamente provocada a questionar o porquê ou para que existimos, bem como para onde vamos. No texto do livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 11, nós lemos: "Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim." Queremos destacar 3 verdades ou afirmações que poderão nos servir como respostas às principais inquietações humanas, desde que aceitemos a Bíblia como um conjunto de livros revelados por Deus. Primeira verdade é: tudo Deus fez formoso em seu tempo. O primeiro destaque é para a palavra tudo. Esta se refere a toda a criação de Deus na terra e em todo o universo. Todos os elementos bióticos, os seres vivos, e abióticos, seres não vivos, do universo, são obras de Deus, conforme os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Deus criou todas as coisas com sua palavra, com seu poder. E disse Deus: faça-se. Assim, do nada, tudo foi feito. Continuando, Deus fez tudo formoso. A palavra neste versículo tem a conotação de perfeição. A formosura da criação tem sua identidade na perfeição, na harmonia entre todos os elementos, na simetria ou mesmo na assimetria das leis universais e elementos regidos por elas. Quando tudo foi criado em seus dias, tudo estava em perfeita harmonia e equilíbrio. A última parte da oração diz: em seu tempo. Sim, Deus é um Deus de ordem. Ele firmou os tempos desde o princípio, manhã e entardecer, cair da noite, conforme os primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis
para que o universo seguisse naturalmente e ordenadamente seu propósito de existência, para que o próprio ato de criar acontecesse na ordem que a própria ciência hoje atesta e confirma. Para a ciência, nós evoluímos, segundo a teoria evolucionista, ou fomos criados, de acordo com a teoria criacionista, do pó. Isto porque também, de acordo com outra teoria, a teoria do Big Bang, se o universo, seus corpos e astros celestes foram formados da combinação de átomos de gases que, a partir de diferentes arranjos moleculares, deram origem aos diversos elementos químicos que compõem as estrelas, planetas, asteroides e na Terra os seres vivos, nós, estes últimos elementos, somos exemplares formados de poeira cósmica. Sim, a Bíblia já afirmava isto há mais de 1000 anos antes do surgimento do racionalismo. Somos todos nós, vegetais, animais e humanos, feitos do pó da terra, conforme Gênesis capítulo 2, versículos 7, 9 e 19, que diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Temos todos o mesmo fôlego de vida, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz: Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. A segunda verdade encontrada no texto de Eclesiastes é: também pôs a eternidade no coração dos homens. O primeiro destaque vai para a palavra também. Isso nos traz o sentido de igualdade, concomitantemente, ao mesmo tempo que, no ato da nossa criação, assim como o Criador estabeleceu os tempos e através deles criou tudo com perfeição, nessa dinâmica ordenada, ele também pôs no coração dos homens a eternidade. Pôr a eternidade no coração pode nos trazer dois significados. Primeiro, atribuir ao homem o espírito que, segundo as Escrituras, é eterno. Este foi dado por Deus e para ele retorna quando o homem vem a falecer. A Bíblia, em nenhum de seus escritos, fala sobre a extinção do espírito ou alma humana, se por uma visão tricotomista. O espírito é o elemento que temos em semelhança com Deus, que também é espírito. Os atributos essenciais do Deus Espírito, que são a razão, a consciência e a vontade, estão presentes no nosso espírito. É essa parte constituinte do nosso ser que nos habilita a termos relações pessoais uns com os outros e com o próprio Deus. O segundo significado diz respeito à capacidade racional de compreender Deus como ser divino, poderoso, perfeito, justo, reto e eterno, e assim mesmo como destinado a uma eternidade por se ver como único ser da criação semelhante ao Criador, de acordo com Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O texto diz que o que de Deus se pode conhecer está manifesto nos homens e em tudo que ele criou, sendo percebidos racionalmente por nós, seres humanos. A terceira verdade do versículo é: contudo,
não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa terceira parte do versículo começa com a palavra adversativa contudo. A princípio, lemos e entendemos que Deus criou com perfeição, em um tempo estabelecido por Ele, todas as coisas, inclusive nós, seres humanos. Entendemos que Ele pôs em nossos corações a eternidade, o que significa que fomos feitos em nosso espírito semelhantes a Ele, com intelecto, razão e vontade, e que, por isso, somos capazes de nos vermos como destinados à eternidade. Mas, com todas essas competências, não temos, conforme o texto, a habilidade de descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Algo nos impediu de racionalmente compreendermos Deus em sua obra desde o princípio de tudo até a eternidade futura. Não entendemos o propósito de existirmos, de onde viemos e para onde realmente iremos. Por essa inquietação, os homens, desde o princípio, tateiam na escuridão de suas mentes em busca de respostas. Mas Deus, Ele mesmo, nos esclarece sobre o que nos impede de encontrarmos as respostas. A palavra de Deus diz em Romanos 1, versículos 18, 19 e 21, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Versículo 21, pois tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Ainda, no capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Efésios, capítulo 4, versículo 18, está escrito: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Sim, deliberadamente os homens trocaram a verdade pela injustiça, pela mentira. Endureceram seus entendimentos sobre toda a verdade a respeito de Deus. Verdades estas que Deus mesmo colocou em seus corações. Não quiseram reconhecer que dele é a glória e o poder. Escolheram viver separados da vida que Deus planejou para eles, para nós, e passaram a entregar o louvor a deuses produzidos em seus próprios pensamentos. Isto se deu no Jardim do Éden, com a desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, e continua solidificado como uma rocha nos corações de todo homem ou mulher que ainda não aceitou a solução de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 28 a 31, lemos: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Por isso, todo homem é indesculpável e merecedor da justiça pelo erro, pelo pecado contra Deus, que é a morte. O não estar ligado a Deus, o sentir que somos destinados a uma eternidade incerta e a certeza da iminente morte nos leva a sentir um vazio. Existe uma frase atribuída a Blaise Pascal e também ao filósofo e escritor russo Fyodor Dostoiévski, que diz: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. C.S. Lewis, pensando sobre o assunto, afirmou: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo.
Sim, meu prezado ouvinte, o pecado tem esse poder devastador e destruidor sobre nossas vidas, mas este não poderia se opor a Deus colocando-o numa condição de vencido, jamais. Deus sabe e conhece tudo antes mesmo de existirem, isto é a presciência. Baseado nela, planejou e executou lá mesmo na eternidade a obra que derrotaria o pecado, Satanás, primeiro opositor e eterno inimigo de Deus, e libertaria o homem e toda a criação da força do pecado e da morte. Por ser justo e perfeito, Deus jamais aceitará qualquer ato nosso como um pagamento por nossa pena. Deus, em nenhum lugar da Bíblia, diz que penitências por nós praticadas possam redimir ou justificar o homem de suas culpas. Por meio do profeta Isaías, ele nos diz no capítulo 64, versículo 6: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Seria necessário que um justo pudesse pagar este preço, que é o de morte. Por isso mesmo, Deus, por muito nos amar, entregou seu único Filho, e Ele mesmo se deu para sofrer a pena pelo pecado em nosso lugar. O justo foi oferecido no lugar dos injustos. Deus cumpriu o seu plano quando o Filho eterno de Deus, o Deus Filho, encarnou-se, tendo nascido do ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, deixando toda a glória que tinha junto ao Pai e se humilhando e tomando a forma humana, 100% homem e 100% Deus. O Salvador anunciado pelos anjos aos pastores de Belém, cujo nome seria Jesus, o Deus que habitou entre nós. Jesus se esvaziou de si, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus fez isto para expressar por sua vida, morte e ressurreição o amor com o qual Deus nos amou e nos oferece nele mesmo a reconciliação com Deus, conforme o que escreveu o apóstolo Paulo no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 19 ao 22. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. É assim que ele também nos oferece o perdão das nossas culpas e a certeza da vida eterna plena de alegrias, onde não mais haverá morte nem sofrimento, porque estaremos com ele no novo céu e na nova terra. Jesus é o Deus que desceu dos céus para aqui, agora e por toda a eternidade, preencher o vazio que nossa cobiça e desejos pecaminosos criaram desde Adão. Prezado ouvinte, não sei se agora seu coração se encontra com este vazio. Talvez você tenha buscado por muito tempo preenchê-lo com valores, pensamentos ou ensinamentos que não produziram em você segurança e paz quanto às incertezas, frustrações, medos e desesperanças que essa vida lhe trouxe. Talvez você esteja olhando para dentro de si na esperança de encontrar resquícios da eternidade de Deus, porém, só o que você vê é escuridão e medo do porvir. Quero te dizer que nada neste mundo, sejam ganhos econômicos, promoções na sua função de trabalho, títulos acadêmicos, uma família bem construída
ou uma boa saúde poderão te satisfazer. Um dia, todos nós estaremos diante do Deus vivo e verdadeiro, do Cordeiro de Deus, do justo juiz, e teremos que prestar contas de termos ou não aceito sua oferta graciosa e amorosa de perdão e vida eterna, conforme Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No livro de Apocalipse diz que livros serão abertos e aqueles cujos nomes não se encontrarem em um dos livros, o livro da vida, não entrarão no reino eterno, mas receberão o castigo eterno, o lago de fogo, que é a segunda morte ou morte eterna. Se este vazio não for preenchido por Cristo e seu amor hoje mesmo, talvez não tenhas tempo para permitir essa mudança em sua vida. Lembre-se, eternidade não é o que dizia Rubem Alves ao afirmar: eternidade é o tempo completo, esse tempo do qual a gente diz valeu a pena. Eternidade é o próprio ser de Deus, é sua essência. E eu e você só estaremos novamente preenchidos por ela quando Cristo, a exata expressão de Deus Pai, habitar em nossos corações. Concluindo, ouçamos o que diz o apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso e hoje fala ao meu e ao seu coração na carta aos Efésios capítulo 3, versículos 16 ao 19. Ora, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se você deseja ser cheio da eternidade de Deus, confesse hoje mesmo a Cristo como seu Salvador. Permita que Ele preencha o vazio do seu coração e te restaure ao primeiro propósito de Deus em ter nos criado. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Creia que Jesus consertou nossa história, oferecendo-se como sacrifício eterno por mim e por você. Ele, com certeza, habitará em teu coração eternamente, e na sua vinda, ou quando nossa vida aqui findar, estaremos com Cristo no lugar que Ele já preparou. Um grande abraço e até a próxima.